6h32. Abner Luiz chegando por aqui para trazer os destaques do esporte. Bom dia, apresentadora nova. Olha só, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Por causa de você, a gente não tá vencendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu saí, estava de um jeito, voltei, tá Tu tudo, saiu, tudo mudado já. Na Libertadores, você volta, a gente não está em lugar nenhum agora. Bom dia, seja bem-vinda como sempre. Bom dia para você que está em casa acompanhando o Bom Dia Pará. Segunda-feira, começando a semana, que gosta de futebol. Ficou tristinho, né? Com a derrota do Paysandu, derrota também do Clube do Remo. E isso bagunçou ainda mais a classificação dos nossos paraenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos a ela, né? Vamos à tela dar uma olhadinha. Sabe aquela sorte quando você foi que o Remo estava? Ele estava ali pelo quinto, sexto. Dos times que concorrem com ele, não vencer e tudo mais. Sim. Pois é, acabou essa sorte aí, porque o povo todo venceu. Mas vamos lá. O Goiás venceu 48 pontos do Paysandu, né, por 1-0 no finalzinho. O Coritiba foi um time que perdeu, tá? Mas tem 47, está ali na segunda colocação. O Criciúma venceu por 1-0 o CRB dentro de casa, chorado, mas levou os 3 pontos, 46 ali. O Novo Horizontino também venceu, 43 pontos na quarta colocação. O Atlético Paranaense, quando você viajou, Fábio, que estava ali em 11º e tudo mais, uma crise danada, ganhou esses últimos 5 jogos. Já está na quinta colocação com 42, um pontinho do Novo Horizontino. O Atlético Paranaense ganhou em casa por 2-0 ontem. Aí vem Chapecoense com 41 pontos na sexta colocação. Cuiabá também venceu, amiga. Chorado, 1-0, foi para 41. O Remo que perdeu ficou agora em 8º lugar com 39. Atlético Goianiense tem 38. CRB na 10ª colocação com 37. Aí eu vou logo passar lá para a zona do desespero, né? O América Mineiro, olha só, ganhou do Coritiba por 1-0 dentro de casa e saiu da zona de rebaixamento, agora tem 30 pontos. E ele é a linha de corte de comparação para você olhar para o Paysandu, que é o último, e o primeiro a sair da zona vermelha é o América. Então já são 8 pontos de diferença entre o América e o Paysandu. Volta Redonda é o próximo adversário do Clube do Remo, é o 19º colocado. O Amazonas, olha só, depois de longo e velho carnaval, ganhou por 1-0, já foi para a 18ª posição, está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. E o Botafogo de São Paulo está ali namorando, ele estava fora. Quem colocou ele para dentro foi o América Mineiro e ele mesmo se colocou porque perdeu o seu jogo. Nós estamos vendo que todo mundo completou aí a rodada, ou seja, 27 rodadas para todo mundo. Já começa amanhã para o Paysandu a sua 28ª e na quarta-feira para o Clube do Remo, mas a gente vai falando devagar por aqui. Beleza? Beleza, vamos agora falar melhor sobre o Paysandu. Pois é, o Paysandu perdeu mais uma na Série B, dessa vez 1-0 para o Goiás, no estádio da Serrinha. O Papão, como vimos aí, é o lanterna da competição e vive um jejum de vitórias que já dura um bom tempo. Há pouco mais de 2 meses, o Paysandu aplicava essa goleada aí no Coritiba. 5-2 na casa do então líder da Série B. Até bateu saudade, né, torcedor bicolor? Essa foi a última vitória do Papão na segundona. Sábado, o time queria surpreender mais uma vez. Quem sabe não saía de novo uma vitória em cima de um dos times que brigam lá em cima da tabela. Mas mesmo com vários desfalques, o Goiás queria fazer bonito diante da torcida que estava no Serrinha. E teve a primeira melhor chance. Rafael Gava levantou na área, a bola ficou solta. Juninho chegou batendo e Thalisson salvou o Paysandu. Não demorou muito e olha o Verdão de novo. Moraes soltou o pé, a bola bateu na trave e no rebote, Matheus Nogueira ficou com ela. O jogo ficou movimentado. Gacês respondeu para o Papão, partiu para cima, ficou cara a cara com o Juninho e não se intimidou. Puxou para a direita e mandou no cantinho, na trave. Depois, escanteio para o Paysandu. Maurício Antônio cabeceou e Tadeu defendeu. Os goleiros estavam espertos. Rodrigo Andrade até tentou pegar Matheus Nogueira no susto, mas o goleiro mostrou trabalho.
E olha que o Rodrigo Andrade estava querendo testar o goleiro bicolor. Nos acréscimos, Edilson cruzou para a área, Garcês cabeceou e Tadeu fez a defesa. O primeiro tempo foi dos goleiros. Já na segunda etapa, Goiás em cima de novo. Olha essa chance que o Gava perdeu sozinho. O Papão foi tentar responder de bola parada. Garcês recebeu e quando foi cruzar rasteiro, ela bateu no William Lepo. O árbitro viu mão e marcou o pênalti. Mas foi chamado no VAR, revisou e anulou penalidade para o Papão. Melhor para o Goiás, que foi para cima e ainda contava com as falhas do Paysandu. Nesse lance, João Marcos perdeu para o Gava. Ele soltou o pé e Matheus Nogueira fez boa defesa. O goleiro bicolor ainda pegou essa outra na falta do Brian Brito. Mas de tanto tentar, passaram por Matheus Nogueira. A defesa do Paysandu deu espaço, Jean entrou na área, foi jogando para a esquerda e chutou. 1-0 para o Goiás, no finalzinho da partida. O Paysandu ainda teve o zagueiro Thalisson expulso, depois de uma agressão em Esli Garcia. O Papão chegou ao 10º jogo seguido sem vencer na Série B. Que fase! Nós criamos chances, nós atacamos o Goiás, teve momentos que nós fomos superiores à equipe do Goiás, então nós não ficamos só se defendendo, a gente teve uma estratégia de jogo e isso saiu a contento. Agora, claro que levar o gol no final do jogo fica uma frustração muito grande. Não adianta a gente ficar só acusando, só mostrando erros, claro que a gente tem que mostrar e corrigir, mas é dar força para que os nossos jogadores possam realmente, são bons jogadores, eles encontrarem realmente o melhor deles para nos ajudar. Aí o Paysandu, mais uma vez, tendo que explicar a derrota, e a pior coisa é isso, né? Você tem que explicar a derrota, tem que explicar a derrota. E nesse jogo, sinceramente falando, às vezes vira até piada para o torcedor fica até mais chateado e tal. Fica parecendo que se fala na linguagem, né? Hoje em dia, passando pano e tal. O Paysandu jogou bola, cara. O Paysandu botou bola na trave, o Paysandu perdeu o gol. O Paysandu jogou contra o Goiás, até então líder, né? E é líder da competição, muito melhor, infinitamente melhor do que jogou a última partida em casa, que não jogou na realidade, né? Olha aí essa arrancada do Garcês, que é um fiel solitário aí do ataque do Paysandu na criação e na finalização também. E essa bola, quando a fase tá ruim, mano, a bola bate na trave e sai para o outro lado. Olha essa cabeçada, defesaça do Tadeu, que voltava ao gol do Goiás, por sinal, nesse jogo aí. E então, o Paysandu teve uma boa produtividade, diferente do que estava acontecendo, mas mais uma vez o resultado não veio, a derrota veio também. A derrota de sábado ela foi determinante, né? Para, no caso, o Paysandu entender de uma vez por todas que esse jogo na terça-feira em casa é um jogo contra o Novo Horizontino, o Vidas me ajuda aí, para voltar a vencer dentro da tua casa. Não vai ser confortável, não vai ser, o torcedor está chateado, as críticas nas redes sociais ainda são grandes e não pode ser diferente. Aí o árbitro marcou um pênalti para o Paysandu, mas aí depois ele foi no VAR e desmarcou. É o que eu digo, quando a fase não está boa, marca pênalti, desmarca. O Esli Garcia entrou ainda no primeiro tempo, o jogador do Paysandu, provocou uma expulsão. Provocou não, né? Acabou sendo agredido pelo zagueiro do Paysandu, que acabou perdendo uma peça, mas aí o jogo já tinha ido embora, já estava 1-0, no finalzinho ali. Novo Horizontino e Paysandu, tá, gente? Nessa terça-feira. 7h30 da noite. 7h30 da noite, na Curuzu, né? E não no Mangueirão. De volta a Curuzu, o Paysandu. E é lá que ele vai ter que buscar essa vitória, indo de ponto a ponto. E a gente sentiu também, depois do jogo, nas entrevistas dos jogadores, assim, um clima meio que pesado. O goleiro citou aí alguma coisa, não foi claro, né, na fala dele, alguma coisa de bastidor aí. E a gente está pesquisando para saber o que é. Tem que ser algo muito sério para um time estar perdendo tanto como está perdendo o Paysandu, infelizmente, dona Fábia. Mas a Fábia vai amanhã na Curuzu e os bons ventos vão melhorar, né, Fábia? Bora ver se eu dou sorte aí pro Papão. Meu medo é ela chegar lá e torcer para o time contrário, né? Aí confundir as coisas aí. Não. Aí não pode, né, Fábia? Não torço. Também torço para o Remo, para que saia dessa situação. Pois é, bora falar de outra belezura. São as nossas belezuras na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, a derrota de sábado, ela foi determinante
para a demissão do técnico. O Remo perdeu por 1-0 para o Atlético Goianiense, um jogo que marcava o retorno da torcida ao Baenão depois de mais de um ano, né, podemos dizer assim. Vamos ver como foi? Voltar para casa era tudo o que os azulinos mais queriam. O Baenão é nossa casa e daqui para frente vai ser só vitória. A melhor coisa que tem na nossa vida é voltar para nossa casa. Mas a noite não iria acabar bem. Nesse retorno ao Baenão, o Remo recebeu o Atlético Goianiense, que não quis nem saber e foi para cima. Logo na segunda chegada ao ataque, cruzamento na área, uma cabeçada, Marcelo Rangel até se esticou, mas a bola bateu na trave e Guilherme Romão aproveitou a sobra para colocar o Dragão em vantagem. Na arrancada de Pedro Rocha, o atacante azulino caiu na dividida. E o árbitro Felipe Fernandes de Lima acabou dando cartão amarelo por simulação. Antônio Oliveira ficou inconformado. As coisas para o Remo não estavam indo bem. Nessa outra dividida, Regis sentiu o joelho esquerdo e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. Entrou Natan, que cruzou essa bola para Sávio finalizar no travessão. Em mais uma chegada, Marrone não conseguiu colocar força no chute. Já Pedro Rocha colocou força demais. E a primeira boa chegada do Remo na etapa final também foi do artilheiro azulino. Paulo Vitor defendeu. Para tentar mudar o jogo, Antônio Oliveira promoveu a estreia do meia grego Panagiotis Taxidis. Só que as melhores chances ainda estavam nos pés de Pedro Rocha. Em um raro ataque do Atlético no segundo tempo, Yuri levou perigo. Realmente não era um dia bom para os remistas. Pedro Rocha ainda teve essa boa oportunidade em cobrança de falta. Veio o apito final. E a insatisfação dos torcedores e da comissão técnica do Leão com a arbitragem. Tinha tudo para ser uma noite especial para os azulinos. A volta do Baenão, uma grande festa da torcida. Bom, o Atlético Goianiense não quis saber de nada disso. Suportou a pressão e impôs uma nova derrota para o Remo, jogando como mandante. Entregaram-se, portanto, e já lhes disse, podem ir de consciência tranquila, porque deram tudo, portanto, tiveram atitude, tiveram coração, foram unidos, porque eles realmente são um grupo fantástico, porque também não é fácil gerir um grupo de 40 jogadores, mas eles têm sido inextíveis, portanto, nesse aspecto, a torcida do Remo pode ficar descansada, porque tem um grupo exemplar. Pena que os jogos em casa tenham sido realmente o nosso calcanhar daqueles. Logo depois da partida, Antônio Oliveira cumprimentou os atletas. Um por um. Parecia que ali ele já sabia o que aguardava e foi se despedir. O texto acabou bem, né? E foi se despedir. E foi isso que aconteceu, gente. O Remo anunciou ontem a saída do técnico Antônio Oliveira. E nota, o clube disse que depois de uma extensa reunião, o executivo Marcos Braz e o treinador chegaram a um acordo para o fim do vínculo. A decisão também envolve a comissão técnica de Antônio Oliveira. O treinador comandou o Leão em 14 jogos na Série B. Foram 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Dessas partidas, o Remo jogou 4 em Belém e só ganhou uma. 2-1, né, em cima do Avaí pela 18ª rodada da competição. E esse jejum de vitórias em casa desgastou bastante a relação de Antônio Oliveira com a torcida azulina. É verdade. E o Leão, o técnico, né? Esse desgaste já vem de muito tempo. Muito tempo. O Remo segurou o máximo, apostou o máximo, mas essa derrota é realmente dentro de casa. E fazendo diferente do que o futebol brasileiro, e até o futebol paraense também, por que não, ocorre, né, com esse tipo de resultados assim seguidos, em casa principalmente, e não pisar no G4 faz um tempo, normalmente o treinador já seria trocado. Eu acho que houve muita paciência, muito acreditar, muito aposta no Antônio Oliveira, que é um bom técnico, mas que eu penso que além de algumas escolhas meio contraditórias dele, eu acho que atrapalhou muito o Antônio Oliveira, acho não, né? Penso que foram os excessos de jogadores contratados, toda semana uma estreia de um jogador novo, a questão também de lesões,
né? O Remo contratou 16 jogadores na janela e por mais que sejam muitos jogadores que normalmente o Remo não contratava, é porque são jogadores que vêm do exterior, jogadores com salários mais altos, com um currículo, sim, mas dos 16, sinceramente falando, se a gente for muito benevolente, o Cantídio, que há 2 meses não joga por lesão, foi um cara que entregou tecnicamente. No restante, a gente ainda não conseguiu. E esse não conseguir ver é muito por essa falta de entrosamento. Olha, nesse jogo, por exemplo, o Remo estreou aí o Paraty aí, o grego, que praticamente foi um cachorro que caiu da mudança e estava ali, cara, onde eu estou, por onde eu vou, porque o Remo ainda tem isso, né, que pesou muito contra o treinador, apesar dele claramente afirmar que o time tem um padrão sim, que o time é bem treinado, que o time é organizado, mas foi um time totalmente desorganizado para se defender e para ir ao ataque a mesma coisa, sem ter um desenho que convencesse o próprio time de por onde entrar na equipe adversária. O Remo, sinceramente falando, foi uma presa fácil dentro do seu próprio estádio e o que mais chateia, o que mais magoa o torcedor, tenho certeza, é que mais uma vez o torcedor é referência para todo o Brasil, estádio lotado, ingressos esgotados. O torcedor faz pirotecnia, inverte, vem do interior do estado, por Especialmente exemplo. nesse cenário de Bainão, né? Tem todo esse contexto. Ou seja, o torcedor faz todo o clima do vamos vencer. Mas parece que isso não contagia esse time, que não é um mau time, já mostrou que não é. E busca os resultados, inclusive fora de casa, onde muitas das vezes pouco se acredita, mas não decolou, não fez vitórias seguidas e agora o Remo vive esse outro momento. Pensei que a Fábio ia me perguntar, mas ela vai me perguntar. Com o técnico demitido... Quem assume agora? Quem assume o Leão? Vamos lá. O Remo ontem fez uma proposta financeira e de projeto de trabalho para um técnico que já trabalhou esse ano na Série B do Clube do Remo, na Série B do Campeonato Brasileiro, que já enfrentou o Clube do Remo também. Guto Ferreira, 60 anos, piracicabano. Ê, minha Piracicaba! Já rodou muito no futebol brasileiro, já conseguiu acessos. Como eu disse, estava recentemente aí no Cuiabá. Ele aceitou a proposta financeira do Clube do Remo. Ele não vai treinar o Remo. O Remo se apresenta hoje e já viaja, porque joga no Rio na quarta-feira em Volta Redonda. Ele vai assistir esse jogo e no próximo jogo do Remo, no final de semana, aí sim, ele já vai estar no banco de reservas. Agora, você me pergunta, mas está certo, Abner Luiz? O certo é quando você assina o contrato, chega em Belém e começa o trabalho. Mas entre o treinador e o executivo de futebol, Marcos Braz, está tudo certo. Agora, se algum clube, por exemplo, da Série A, de repente ligar para ele ainda hoje, sabendo que essa possibilidade, esse acerto dele com o Remo, o convidar e ele, de repente, desistir, mas acredito que no futebol, como na vida, você dando a palavra, não para todos, né? Você acerte, mas eu vou colocar aqui 95%, vamos deixar 5% pela falha do ser humano, 95% que o Guto Ferreira será o técnico do Clube do Remo, sim. E é um nome que era pedido pelo torcedor nas redes sociais. Claro que a rede social ela não define a vida de ninguém, né? É uma amostragem de opinião, mas é um cara que chega com uma empolgação do torcedor, tenho certeza. Por quê? Porque, assim, o Remo tem um lastro financeiro e o Marcos Braz ele tem relacionamento para buscar treinador de Série A, para buscar mais um estrangeiro, mas no momento eu acho que o que o Remo precisa é um técnico que ele conheça a competição, conheça esses jogadores, não obstante ele nunca ter trabalhado em Belém, mas não vejo isso como problema. Eu vejo que ele sabe o que é a Série B, ele sabe quem são os jogadores do Clube do Remo e eu acho que possivelmente ele vai somar e o Remo precisa, nessa reta final, engatar uma série de vitórias para conseguir chegar na Série A. Antes disso, fazer aí essa linha de corte dos 45 pontos, né, que livra o Remo do rebaixamento, que eu acho que a pontuação para não cair, ela vai ser menor do que isso. Porque a gente olha para a tabela
E a gente vê times com menos pontos do que se imaginava nesse momento do campeonato, entendeu? Então, acho que a linha de corte ela vai ser menor, tanto para subir quanto para se livrar do rebaixamento. Mas é só um achismo, a bola ainda vai rolar e a gente vai acompanhar as rodadas que estão faltando. Então pronto. Daqui a pouquinho você volta para a gente falar mais sobre isso. Cansei. Tô vendo. Bebe uma água, daqui a pouco tu volta. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu. Tchau. Vamos lá, segundo tempo do esporte, Abner por aqui, e já trazendo de novo a tabela. Exatamente, olha, a Série B do Campeonato Brasileiro, a tabela está assim, gente, na 27ª rodada, todo mundo jogou 27 vezes, Goiás, Curitiba, Criciúma e Novo Horizontino. Se acabasse hoje, os 4 que subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino, por sinal, é o adversário de amanhã, 19h30, na Curuzu do Paysandu, pela 28ª rodada. O Atlético Paranaense engatou 5 vitórias na competição, 42 pontos, está ali, ó, na 5ª colocação, bem de olho para voltar à Série A. Aí vem Chapecoense, Cuiabá. Os times que competem com o Remo aí nessa zona da tabela, todos venceram, tá, gente? Então, menos o Coritiba, né, que conseguiu perder para o América Mineiro, que chegou a 30 pontos ali na 16ª colocação, dá uma olhadinha aí, ó. E é o primeiro fora da zona do rebaixamento, uma distância de 8 pontos para o Paysandu, que é o lanterna da competição. O Remo caiu para a 8ª posição, com 39 pontos, com a derrota que teve dentro de casa no final de semana, que chateou bastante o torcedor, que voltou ao Baenão. O Paysandu foi a Goiás, perdeu por 1-0. Para muitos, fez um jogo bem melhor do que fez em Belém, na reestreia aí do Márcio Fernandes. Suportou bem o jogo, criou oportunidades, teve um pênalti marcado a seu favor, mas o árbitro depois acabou cancelando. Aí imagens da Serrinha, né? Não lotada, mas com bom público, sim, para acompanhar essa vitória do Goiás. E vitória nesse campeonato que é a Série B tão concorrido, e aí uma bola na trave, né? No contra-ataque do Paysandu, o Garcês fez tudo certinho, mas tinha uma trave no meio do caminho, né? E eu disse na primeira participação, quando a fase não está boa, a bola também não quer entrar. E aí o Tadeu, que voltava ao gol do Goiás nessa partida, fez também essa bela defesa. O jogo lá e cá, o Paysandu atacava, era atacado também, não podia ser diferente, com o Goiás buscando se estabelecer ainda mais no G4, né? Paysandu chegando, contra-atacando, bola na área, Tadeu defendendo. Mas, infelizmente, lá no finalzinho do jogo, gente, bem no finalzinho do segundo tempo, quando o jogo parecia muito que ia terminar no 0-0, o Paysandu ia ficar a 7 pontos de sair da zona do rebaixamento, aí foi o lance do pênalti, que eu falei há pouco, o árbitro em cima do lance, não titubeou, marcou, mas aí o VAR chamou, ele deu uma olhadinha de novo e viu que... Não tinha pênalti. Aí o cara fechou o braço na hora, ficou com o braço, ele não fez a extensão do braço para atrapalhar, né? Lance rápido ali, o árbitro acabou se posicionando assim, e segue os homens atacando, o Paysandu contra-atacando, aí o Esli Garcia, ex-Paysandu, jogou contra o Paysandu, entrou ainda no primeiro tempo, tá? Foi colocado ainda no primeiro tempo, inclusive ele se envolveu lá no lance que o jogador do Paysandu foi expulso no final. E aí o gol, olha, todo mundo na área do Paysandu, povoada a área, mas o cara veio trazendo, e você dá espaço, é difícil, né? A bola acabou entrando, para a tristeza do torcedor bicolor, que perdeu mais uma. Aí a expulsão, né, do zagueiro do Paysandu, pela agressão que fez ao Esli Garcia. Fim de papo, Goiás 1, Paysandu 0. Repito, amanhã o Paysandu encara o Novo Horizontino na Curuzu às 7h30 da noite. Sai do Mangueirão e vai para Curuzu o jogo. Bem, o Remo foi derrotado dentro de casa com essa festa aí, gente. Torcedor, mais uma vez, dessa vez de volta ao Baenão, né? E a festa que parecia ser garantida e uma vitória do Remo em casa foi frustrada nesse lance aí, ó. Bola bate na trave, retorna, bola para dentro, 1-0 e ficou assim o placar do jogo. Esse jogo e essa derrota causou a demissão do técnico português Antônio Oliveira e de toda a sua comissão técnica. Ontem, a diretoria do Clube do Remo liberou uma nota agradecendo os trabalhos do treinador
mas ele não comandará o Remo na quarta-feira. Será comandado pelo Flávio, que é da Comissão Técnica Permanente do Clube do Remo, contra o Volta Redonda. Esse jogo é na quarta-feira, se eu não estou enganado, 9h30, no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. E aí, ontem também, a diretoria do Clube do Remo, a gente vai botar a foto dele daqui a pouquinho, né? Acertou tudo com esse homem aí, tá? Que treinou o Cuiabá nessa temporada, que enfrentou o Clube do Remo nessa temporada. Guto Ferreira ainda não trabalhou em Belém, está faltando o norte do país, né? Ele já rodou o Brasil inteiro, trabalhou um tempo também em Portugal. Ele é piracicabano, tem 60 anos de idade. Tudo certo entre ele e Marcos Braz, e entre ele e o Remo só falta realmente assinar esse contrato para que seja oficializado o Guto Ferreira no comando do Leão. Pergunta para a nossa apresentadora alemã. Estava contando aqui no intervalo que ela provou as cervejas da Alemanha todas. Minha nobre apresentadora, você acredita que o Guto Ferreira vira esse jogo, junto com o elenco que o Remo tem? Está tarde, está cedo? A esperança é a última que morre. Ainda tem aí, o quê? 27, 28, 11 rodadas. Tem um tempo aí pela frente. 33 pontos a serem disputados, né? Exatamente. Então, vamos ver se esses novos ares, esse novo olhar, dá essa movimentada positivamente. Seria o fato novo, né? Ele vai encontrar um elenco com muitos jogadores. Uns que há muito tempo não entram em campo. É um desafio, né? E ganham muito bem. Sim. Outros que entram em campo, mas que não dão resultado. E outros que estão pelo meio do caminho aí, sem saber se vão ganhar uma oportunidade de novo, ou se não vão ganhar uma oportunidade. Para ter uma ideia, na quarta-feira, o técnico interino, a expectativa é de que ele monte um time que o torcedor gostaria de ver, né? Que talvez no dia a dia ele possa perceber, olha, já tem o desfalque do Regis para o próximo jogo, fez grau 2, aqui atrás da coxa aqui. O artilheiro da equipe fez uma lesão no ligamento aqui da clavícula, é isso, né? E também está com esse problema aí. Então, vamos saber que Remo teremos na próxima quarta-feira. Com a chegada do novo treinador, vão querer mostrar trabalho. Vai pegar um adversário que está ali na zona do rebaixamento. Tem chance de trazer 3 pontos para casa, o Remo não perde fora de casa, já tem um tempo, né? E a gente vive a expectativa, então, do Remo conseguir essa vitória e tentar engatar 2, 3 vitórias para, aí sim, brigar por esse G4. A informação que eu tive é que o contrato do Guto é só para essa temporada, tá? Não é um contrato que se estende para 2026. Mas se fizer um bom trabalho, de repente, sim, né, conseguir esse acesso, quem sabe não renova esse contrato para o ano que vem, mais caro, né? Porque quando o cara sobe, ele pede um acréscimo para o patrão, né? Olha, essa sua vinda da Europa agora, você estava gastando em euros, não é isso? Patrão, já fica esperto que a apresentadora... Diga isso, não. Então é isso. A gente vive essa expectativa de amanhã já ter jogo do Paysandu e na quarta-feira já ter jogo do Clube do Remo também. Vai ser pouco tempo para se preparar e para respirar, sim, porque já vem mais desafio pela frente. Uma boa semana para a gente, Fábia. Que seja uma boa semana para os nossos times paraenses. Obrigada, Abner. E para você em casa também. Tchau. Tchau.